Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje Ezequiel, capítulo de número 31, a glória da Síria. E sucedeu que no ano 10º, no terceiro mês, ao primeiro do mês, que veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, diz a Faraó, rei do Egito, e à sua multidão: a quem és semelhante na tua grandeza? Eis que a Síria era um cedro no Líbano, de ramos formosos, de sombrosa ramagem e de alta estatura, e a sua copa estava entre os ramos espessos. As águas o fizeram crescer, o abismo o exalçou, as suas correntes corriam em torno da sua plantação, e ele enviava os regatos a todas as árvores do campo. Por isso se elevou a sua estatura sobre todas as árvores do campo, e se multiplicaram seus ramos e se alongaram as suas varas, por causa das muitas águas quando brotava. Todas as aves do céu se aninhavam nos seus ramos, e todos os animais do campo geravam debaixo dos seus ramos. E todas as grandes nações habitavam à sua sombra, assim ele era formoso na tua grandeza, na extensão dos seus ramos, porque a sua raiz estava junto a muitas águas. Os cedros no jardim de Deus não o podiam obscurecer, as faias não igualavam seus ramos, e os castanheiros não eram como seus renovos. Nenhuma árvore no jardim de Deus se assemelhou a ele na sua formosura. Formoso o fiz com a multidão dos seus ramos, e todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus tiveram inveja dele. Portanto, assim diz o Senhor Deus: porquanto te elevaste na tua estatura, e se levantou a sua copa no meio dos espessos ramos, e o seu coração se exalçou na sua altura, eu o entregarei na mão do mais poderoso dos gentios, que lhe dará o tratamento merecido. Pela sua impiedade o lançarei fora. E estrangeiros das mais terríveis nações o cortarão e deixá-lo-ão. Cairão os seus ramos sobre os montes e todos os vales. E os seus renovos serão quebrados por todos os rios da terra, e todos os povos da terra se retirarão da tua sombra e o deixarão. Todas as árvores do céu habitarão sobre a sua ruína, e todos os animais do campo se acolherão sobre os seus renovos, para que todas as árvores junto às águas não se exaltem na sua estatura, nem levantem a sua copa no meio dos ramos espessos, nem as bebem as águas, e venham a confiar em ti, por sua causa e por causa da sua altura, porque todos estão entregues à morte, até a terra mais alta, no meio dos filhos dos homens, com os que descem à sepultura. Assim diz o Senhor Deus: no dia em que ele desceu ao inferno, fiz eu que houvesse luto, fiz cobrir o abismo por sua causa, e retive as suas correntes, e detiveram-se as muitas águas. E cobri o Líbano de preto por causa dele, e todas as árvores do campo por causa dele desfaleceram. Ao som da tua queda fiz tremer as nações, quando fiz descer ao inferno com os que descem à cova, e todas as árvores do Éden, e a flor e o melhor do Líbano, todas as árvores que bebem águas, se consolavam nas partes mais baixas da terra. Também esses com ele desceram ao inferno, e juntar-se aos que foram transpassados à espada. Sim, aos que foram seu braço, que habitavam à sombra do meio dos gentios. A quem, pois, é semelhante em glória e em grandeza entre as árvores do Éden? Todavia serás precipitado com as árvores do Éden às partes mais baixas da terra. No meio dos incircuncisos jazerás com os que foram transpassados à espada. Este é Faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor Deus. Ezequiel capítulo 32, lamentação sobre Faraó, rei do Egito. E sucedeu que no ano duodécimo, no 12º mês, ao primeiro dia, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre Faraó, rei do Egito, e diz: Eras semelhante ao filho do leão entre as nações, mas tu és como uma baleia nos mares, e rompia os rios e turbava as águas com os teus pés, e pisava os rios.
Assim diz o Senhor Deus: portanto, estenderei sobre ti a minha rede com reunião de muitos povos, e te farão subir na minha rede. Então te deixarei em terra, sobre a face do campo te lançarei, e farei pousar sobre ti todas as aves do céu, e fartarei de ti os animais de toda a terra. E porei as tuas carnes sobre os montes, e encherei os vales da tua altura. E regarei com o teu sangue a terra onde nadas, até os montes e os rios se encherão de ti. E apagando-te eu, cobrirei os céus, e enegrecerei as suas estrelas. Ao sol encobrirei com uma nuvem, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Todas as brilhantes luzes do céu enegrecerei sobre ti, e trarei trevas sobre a tua terra, diz o Senhor Deus. E afligirei os corações de muitos povos, quando eu levar a tua destruição entre as nações, as terras que não conhecestes. E farei com que muitos povos fiquem pasmados de ti, e os teus reis tremam sobremaneira, quando eu brandir a minha espada ante os seus rostos. E estremecerão a cada momento, cada um pela sua vida, no dia da tua queda. Portanto, assim diz o Senhor Deus: a espada do rei de Babilônia virá sobre ti. Farei cair a tua multidão pelas espadas dos poderosos, que são todos os mais terríveis das nações, e eles destruirão a soberba do Egito, e toda a sua multidão será destruída. E exterminarei os seus animais sobre as muitas águas, nem as turbará mais pé de homem, nem as turbarão unhas de animais. Então farei assentar as suas águas, e farei correr os teus rios como azeite, diz o Senhor Deus. Quando eu tornar a terra do Egito em desolação, e essa terra for despojada da sua plenitude, e quando ferir a todos os que habitam nela, então saberão que eu sou o Senhor. Esta é a lamentação que se lamentará sobre ela, que as filhas das nações lamentarão sobre ela, sobre o Egito e sobre toda a sua multidão, diz o Senhor Deus. Lamentação sobre o Egito. E sucedeu que no ano do 10º ao 15 do mês, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, pranteia sobre a multidão do Egito e faz descer a ela e as filhas das nações magníficas, as partes mais baixas da terra, juntamente com os que descem a cova. A quem sobrepujas tu em formosura? Desce e deita-te com os incircuncisos. No meio daqueles que foram mortos, a espada cairão. A espada, ela está entregue, arrastai-a toda a sua multidão. Os mais poderosos dos fortes lhe falarão desde o meio do inferno, com os que a socorrem. Desceram, jazeram com os incircuncisos mortos à espada. Ali está Assur com a sua multidão. Em redor dele estão os sepulcros, todos mortos, abatidos à espada. Os seus sepulcros foram postos nas extremidades da cova, e a sua multidão está em redor do sepulcro, todos eles mortos, abatidos à espada, os que tinham causado espanto na terra dos viventes. Aí está Elão com toda a sua multidão ao redor do sepulcro, todos eles mortos, abatidos à espada. Desceram incircuncisos às partes mais profundas da terra, causaram terror na terra dos viventes e levaram a sua vergonha com os que descem a cova. No meio dos mortos lhe puseram uma cama, entre toda a sua multidão ao redor dele, nos sepulcros. Todos eles são incircuncisos, mortos à espada, porque causaram terror na terra dos viventes e levaram a sua vergonha com os que descem a cova. Foi posto no meio dos mortos. Ali estão Meseque, Tubal e toda a sua multidão. Ao redor deles estão seus sepulcros, incircuncisos e mortos à espada, porquanto causaram terror na terra dos vivos. Porém não jazerão com os poderosos, que caíram dos incircuncisos, os quais desceram ao inferno com as suas armas de guerra e puseram as suas espadas debaixo das suas cabeças, e a sua iniquidade está nos seus ossos, porquanto eram o terror dos fortes na terra dos viventes.
Também tu serás quebrado no meio dos incircuncisos, e jazerás com os que foram mortos à espada. Ali está Edom e os seus reis e todos os príncipes, e com o seu poder, que foram postos com os que foram mortos à espada. Estes jazem com os incircuncisos e com os que desceram à cova. Ali estão os príncipes do norte, todos eles, e todos os sidônios que desceram com os mortos, envergonhados com o terror causado pelo poder, e jazem incircuncisos com os que foram mortos à espada, e levam a sua vergonha com os que desceram à cova. Faraó os verá, e se consolará com toda a sua multidão. Sim, o próprio Faraó e todo o seu exército mortos à espada, diz o Senhor Deus. Porque também eu pus o meu espanto na terra dos viventes, por isso jazerá no meio dos incircuncisos, com os mortos à espada. Faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor Deus. Ezequiel capítulo 33, o ofício do verdadeiro profeta. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo, e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado e vier a espada e o alcançar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se quando o atalaia vir que vem a espada, e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, e a espada vier, e levar uma vida entre eles, este tal foi levado na sua iniquidade. Porém o seu sangue requererei da mão do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Se eu disser ao ímpio: ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para dissuadir ao ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, porém o seu sangue o requererei da sua mão. Mas se advertires o ímpio do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a sua alma. Tu, pois, filho do homem, diz à casa de Israel: assim falai vós, dizendo: visto que as nossas transgressões, os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como viveremos então? Dize-lhes: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Tu, pois, filho do homem, diz aos filhos do teu povo: a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. E quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ela no dia em que se converter da sua impiedade. Nem o justo poderá viver pela sua justiça no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar a iniquidade, não virão à memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica ele morrerá. Quando eu também disser ao ímpio: certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e praticar juízo e justiça, restituindo esse ímpio o penhor, indenizando o que furtou, andando nos estatutos da vida e não praticando a iniquidade, certamente viverá, não morrerá. De todos os seus pecados que cometeu, não se terá memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá.
Todavia os filhos do teu povo dizem, não é justo o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é justo. Desviando-se o justo da sua justiça e praticando iniquidade, morrerá nela. E convertendo-se o ímpio da sua impiedade, praticando juízo e justiça, ele viverá por eles. Todavia vós vivereis. Não é justo o caminho do Senhor? Julgai-vos-ei, cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. O castigo de Israel por causa da sua presunção. E sucedeu que no ano 12º do nosso cativeiro, no 10º mês, aos 50 do mês, veio aos 5 dias do mês, veio a mim um que tinha escapado de Jerusalém e disse, a cidade está ferida. Ora, a mão do Senhor estivera sobre mim pela tarde, antes que viesse o que tinha escapado, e ele abrirá a minha boca antes que esse homem viesse ter comigo pela manhã. E abriu-se a minha boca e não fiquei mais calado. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, os moradores destes lugares desertos da terra de Israel falam dizendo, Abraão era um só e possuiu essa terra, mas nós somos muitos, essa terra nos foi dada em possessão. Dize-lhes, portanto, assim diz o Senhor Deus, comeis a carne com sangue e levantais os vossos olhos para os vossos ídolos e derramais o sangue. Porventura possuireis a terra? Vós vos estribais sobre a vossa espada, cometeis abominação e cada um contamina a mulher do seu próximo, e possuireis a terra? Assim lhes dirás, assim diz o Senhor, vivo eu, que os que estiverem em lugares desertos cairão à espada, e o que estiver em campo aberto entregarei às feras, para que o devorem, e os que estiverem em lugares fortes e em cavernas morrerão de peste. E tornarei a terra em desolação e espanto, e cessará a soberba do seu poder, e os montes de Israel ficarão tão desolados que ninguém passará por eles. Então saberão que eu sou o Senhor, quando eu tornar a terra em desolação e espanto, por causa de todas as abominações que cometeram. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto às paredes e nas portas das casas, e falam um com o outro, cada um com seu irmão, dizendo, vinde, peço-vos e ouvi qual seja a palavra que procede do Senhor. E eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assenta diante de ti como o meu povo, e ouvem as suas palavras, mas não as põem por obra, pois lisonjeiam com a sua boca, mas o coração segue a avareza. E eis que tu és para eles como uma canção de amores, de quem tem voz suave, e que bem tange, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Mas quando vier isso, eis que está para vir, então saberão que houve no meio deles um profeta. Vamos ficando por aqui, que o Senhor te abençoe hoje e sempre. Lembrando, nenhuma pregação, nenhuma palavra pregada por qualquer homem dessa terra substitui a palavra de Deus. Por isso esse conteúdo aqui é a palavra de Deus, sem nenhuma explicação, sem nenhuma explanação, porque não há necessidade para que você absorva o conteúdo da palavra do Senhor sem nenhuma mistura. Bíblia toda em um ano. Que Deus te abençoe. Amém.